Cidade Ativa Online. Você conectado com a gente. Boa tarde, eu sou a Luana e esse é o Saúde Ativa aqui na Cidade Ativa Online. Sejam todos muito bem-vindos para esse programa onde a gente fala de saúde e saúde integral. Se você é novo por aqui, já vou pedindo para deixar o seu joinha, compartilhe o link com todos os seus amigos. Se caso você ainda não seja inscrito no canal do YouTube da Cidade Ativa Online, já faz isso. E, lógico, pode deixar aqui embaixo as suas dúvidas e os seus comentários para a gente continuar esse papo que a gente vai começar agora. Bom, eu comecei o último Saúde Ativa te perguntando se você sabia que existia um segundo cérebro aí no seu intestino. Lá, a gente viu que o intestino tem cerca de 500 mil neurônios que funcionam de maneira autônoma, sozinhos, sem necessariamente ter o comando do cérebro. Hoje eu te pergunto, você sabia que existe um mini cérebro no seu coração? Sim, tem. E ele é muito poderoso. Ele se comunica com o seu cérebro do crânio e com outros corações também. Eu sei que é poético, mas também é comprovado pela ciência convencional. Os cientistas têm dedicado um tempo precioso em estudos para desvendar todo esse funcionamento e essa influência do coração na manutenção da sua própria saúde, essa influência desses neurônios na manutenção da saúde do coração, na saúde mental e na sua relação com a nossa saúde social através da qualidade de nossas relações interpessoais. Pensa só, você tem um grupo de neurônios que funcionam muito bem também sozinhos e que podem interferir inclusive na qualidade das suas relações. É interessante isso, né? Bom, hoje a gente vai ver umas curiosidades muito interessantes, lembrar o que a gente sabe sobre o funcionamento cardíaco, do funcionamento do sistema circulatório, entender o que essas pesquisas que vêm acontecendo já revelaram e quais são as teorias que estão existindo por aí. Bora lá? Bom, começando então a lembrar do nosso sistema circulatório. O coração é o principal órgão do nosso sistema circulatório, seguido das artérias, arteríolas, veias e capilares. Juntos, eles são responsáveis pela distribuição do sangue para cada espaço do nosso corpo, levando oxigênio e nutrientes para cada um dos nossos tecidos. As pulsações cardíacas acontecem no momento das contrações do coração, que expulsam o sangue de sua cavidade para os pulmões, na chamada pequena circulação, e para o resto do organismo, na grande circulação. O coração é feito de músculo cardíaco, que é um músculo estriado, como o nosso bíceps, por exemplo, ou os outros músculos que a gente consegue comandar, como o das mãos, né? Mas ele contrai sozinho, sem o comando consciente desse movimento. Quer ver? Se eu pensar aqui, dedos fechem, os dedos fecham. Se eu parar e falar para o meu coração, pare de bater, ele não para.
certo? Ele contrai e ele relaxa sozinho, sem que exista um comando do cérebro para isso acontecer, tá? Esse comando vem de um conjunto de células também musculares que emitem impulsos elétricos e são chamadas de nó sinoatrial. Além disso, ele tem 4 câmaras, 2 átrios e 2 ventrículos. Os átrios recebem o sangue que chega no coração, enquanto os ventrículos são responsáveis por bombear o sangue para fora do coração. Entre essas câmaras, existem 4 válvulas que impedem o refluxo do sangue, facilitando assim o fluxo contínuo. Então, elas se fecham quando o coração relaxa e elas se abrem quando o coração contrai, certo? As artérias e as veias garantem uma rede de tubos por onde o sangue passa. Então, saem do coração e vão para cada espacinho do corpo. O que são as artérias? São os vasos que levam o sangue a partir do coração para os órgãos e tecidos do corpo. Nesses vasos, o sangue corre em alta pressão. As artérias se ramificam em arteríolas. Então, as artérias saem com um calibre grande. Conforme elas vão indo para as extremidades, esse calibre vai diminuindo até que a gente tem as arteríolas. As artérias, elas têm musculatura, tá? Elas pulsam com o ritmo do coração. Aí elas afinaram. No que elas afinaram, a gente vai encontrar os capilares, que são vasos sanguíneos muito delgados, que garantem a troca de substância entre o sangue e os tecidos do corpo. Eles são vasos mais finos. Então, você tem uma arteríola, uma artéria que vira uma arteríola, que vira um capilar, que vai virar uma vênula. O que é uma vênula? Primeiro vamos entender o que é uma veia. Então, os capilares sanguíneos, eles vão para as chamadas vênulas, que são veias bem pequenininhas, bem fininhas também, que vão aumentando de calibre. E conforme elas vão aumentando de calibre, elas vão se transformando em veias. As veias são os vasos que garantem que o sangue retorne ao coração. Então, nesses vasos, o sangue corre em baixa pressão para evitar que o sangue volte, certo? Você tem válvulas também no meio do caminho que vão segurar o sangue na veia quando a musculatura contrai e quando tem uma pressão bem baixinha, ela abre, o sangue passa e ela fecha de volta, certo? Então, a gente tem um ciclo mesmo. As artérias de grande calibre, as arteríolas que são de pequeno calibre, os capilares que são menores ainda, que se tornam as vênulas, que são pequenas, que se tornam as veias, que vai aumentando o calibre conforme ela vai se aproximando do coração. A grande diferença entre as artérias e as veias é que as artérias têm musculatura que contrai e as veias não. As veias, elas vão sofrendo a ação residual da pressão das artérias, do coração e das artérias, e da musculatura, que vai empurrando o sangue de volta para o coração. Acompanha comigo aí na imagem para a gente lembrar um pouquinho de onde fica cada coisa. Então, a gente tem a primeira imagem ali à sua esquerda, o coração no centro do peito, caidinho, com a sua maior porção voltada para a esquerda, e ali a gente tem em azul tudo o que é artéria e em vermelho tudo o que é veia, certo? Nessa aqui, na imagem do meio aqui embaixo, a gente pode ver a aorta, que é essa veia grandona. Ela vai parar... Tá vendo que ali na pontinha dela, se você seguir a setinha, tá escrito válvula aórtica? Isso é uma das válvulas que a gente tem por todas as veias, tá? Bem do ladinho dessa setinha aí da válvula aorta que você desceu,
que está ali do lado no átrio esquerdo, você vai ter a outra válvula mitral, que essa já está dentro do coração. Lembra que são 4 válvulas? Então veja, você está vendo o coração cortado no meio. Então tudo que veio a aorta, a artéria aorta, a pessoa ensinando tudo errado. Então tudo que chega para o coração, chega das veias, e todo o sangue que sai do coração sai pelas artérias, certo? E um pouquinho mais ali à sua direita, na outra imagem, a gente consegue ver o sistema circulatório de uma maneira geral. Então você tem ali as veias em azul, você tem as artérias em vermelho, e você consegue perceber nessa rede que se forma, bem no meio do caminho são os capilares e as vênulas e as arteríolas. Você pode ver que ela vai aumentando. A pequena circulação, o sangue sai, vai para os pulmões, faz toda a troca gasosa, volta para o coração, e depois que ele volta para o coração, ele é impulsionado para todo o resto do corpo. Certo? Deu para lembrar aí mais ou menos? Entendeu onde está o seu coração e o que vai funcionando? Muito bem. Essa estrutura que a gente viu aí, ela continua sendo dessa forma, a sua função também não mudou, porém, agora a gente já sabe que bombear o sangue não é a única função do coração. Em 1991, se descobriu que existem cerca de 40 mil neurônios sensoriais no coração, e que eles também funcionam de maneira autônoma, se comunicando com o cérebro. Então eles mandam sinais para o cérebro. E aí, lá em 1991, eles descobriram que essa comunicação acontecia. Mas só foi em 2020 que os cientistas conseguiram mapear esses neurônios e apresentar numa imagem. Bom, por serem diferentes, os cientistas deram um apelido carinhoso de mini-cérebro para esses neurônios mapeados no coração. Mas o nome técnico desses neurônios, desse sistema de neurônios, é Sistema Nervoso Intrínseco Cardíaco. Nele se concentram neurotransmissores, proteínas e células de apoio, tá? Ele tem memória de curto e longo prazo e pode funcionar independentemente do comando do sistema nervoso central. Então, não é só o cérebro manda e o coração obedece. Não, existe todo um funcionamento do coração acontecendo sem as ordens do cérebro, tá? E aí, para fazer esse mapeamento desses neurônios de uma maneira digital, os pesquisadores utilizaram ratos. Aliás, você sabe por que os ratos são usados na anatomofisiologia? Por que eles são usados para teste? Justamente porque essa anatomofisiologia é muito parecida com a do nosso organismo, tá? É por isso que a gente usa os ratinhos nas experiências. Bom, então eles pegaram os ratinhos e fizeram um tipo de microscopia de varredura, que gerou um modelo em 3D digital de toda a anatomia do coração. Então você tem ali um modelo em 3D digital com a anatomia perfeita ali do coração. Depois de terem conseguido gerar essa imagem, os cientistas pegaram os neurônios individuais e analisaram a atividade dos genes dentro deles. Então eles foram lá ver qual era a genética que compunha aqueles neurônios. E isso ajudou a classificar esses neurônios em diferentes grupos.
cada um desses grupos forma um aglomerado diferente, absolutamente distinto, sendo a maioria deles localizadas no topo do coração, mas com alguns localizados nas costas do coração, na parte de trás do coração, e outros grupos concentrados um pouco mais na lateral esquerda. Tá, a gente já entendeu aí onde é que eles chegaram. Aí, ó, responder a estímulos decorrentes do cérebro é o caminho comum, é o que a gente está habituado, certo? Você pode perceber isso agora, aí mesmo. Vamos fazer um breve exercício de memória. Bom, você lembra do último susto que você tomou ou da última vez que você sentiu uma alegria imensa? O que aconteceu no seu coração? Lembra aí. Você percebeu que o seu coração acelerou? Pois é, ele acelerou. O oposto disso, do coração acelerar, também deve ter acontecido em momentos em que você sentiu uma tristeza grande, um desânimo grande. Ele deve ter começado a bater mais fraquinho, a ponto de você nem perceber que ele estava aí dentro do teu peito. Esse mecanismo aconteceu porque o seu cérebro decodificou os estímulos emocionais e transformou em respostas neuroquímicas que seu coração recebeu e agiu de acordo. Então, no susto, a gente tem uma liberação de adrenalina que acelera o coração. A grosso modo, é assim que funciona. Parte a ordem daqui e o corpo todo responde, e no caso, o coração respondeu acelerando no susto, certo? Essas novas descobertas em relação ao minicérebro revelam que essa comunicação também acontece do coração para o cérebro. Ele envia informações e estímulos de forma constante, ativando ou inibindo diversas áreas cerebrais, segundo as necessidades do organismo. Então, essas células do coração, elas têm a capacidade de perceber que alguma coisa está acontecendo e o cérebro precisa tomar algum tipo de decisão. Então, ela libera informações neuroquímicas para o cérebro, que libera outras informações neuroquímicas para o lugar do organismo que precisa ser cuidado, certo? É como se ele também pudesse sentir, pensar e decidir, certo? E aí, partindo desse ponto, cardiologistas, neurofisiologistas e neuroanatomistas abriram uma nova área de estudo na medicina chamada neurocardiologia. Tem uma coisa interessante, que não é só esses especialistas, existe todo um estudo dentro da área da psicologia também, entendendo um pouco melhor como funciona e qual é a influência dessa relação dentro de todo o nosso sistema emocional. Mas através da neurocardiologia e das suas pesquisas e observações clínicas, nós somos capazes de reconhecer ligações importantes entre doenças do cérebro, neurológicas, e do coração, como elas se desenvolvem e como elas progridem, certo? O que causa, como elas começam e qual é o caminho que elas seguem. Já se sabe, por exemplo, que erros de comunicação entre coração e cérebro podem resultar em doenças cardíacas, incluindo infartos, morte súbita e problemas no suprimento sanguíneo, seja para o cérebro ou para o próprio coração. Outra coisa que já se sabe é que o coração se comunica com o cérebro por 4 vias.
Ele se comunica neurologicamente, que é através da transferência de impulsos nervosos, por via bioquímica, que é através de hormônios e neurotransmissores, por via biofísica, que é através de ondas de pressão, e energeticamente, por meio de interações de campos eletromagnéticos. Então, o nosso coração, ele tem um campo eletromagnético. Tudo tem um campo eletromagnético, gente. Nosso cérebro, nosso coração, nosso corpo, todos nós temos. Mas agora eles descobriram que existe esse tipo de comunicação também entre o campo eletromagnético do coração, o campo eletromagnético do cérebro. Acompanha aí na imagem o que eles fizeram lá com os ratinhos, onde eles encontraram. Então você tem essa primeira imagem, uma visão geral daquele modelo 3D que eles geraram, certo? Você tem ali os ventrículos, os átrios. Em amarelinho, você tem o grupo de neurônios. E aí você pode passear os seus olhos pela segunda imagem. Todo esse aglomerado amarelinho é onde eles estão localizados. Lembra que ele fala que está no alto, né, no topo do coração? Tá lá, ó. Então vocês vejam que tudo isso aí foi mapeado através daquele exame com os ratinhos. Você consegue ver a parte de trás, uns bem separadinhos. Tudo que está em verde-limão, você encontra dentro, na lateral esquerda, que é o átrio esquerdo. O que você encontra em esse azul bem clarinho, grandão aqui, ó, onde está RA, é o átrio direito. E embaixo deles, você tem o ventrículo esquerdo e o ventrículo direito. Um azul mais escuro, um roxinho. Entenderam o que vocês estão vendo? Muito bem. É bonito, né? É bonito ver, assim. Uma coisa é a gente entender o que acontece e outra coisa é a gente ter o visual da coisa, né? Bom, então veja só. Até aqui a gente viu que a comunicação nervosa entre cérebro e coração é uma via de mão dupla. Ela acontece de um para o outro e do outro para um. E também ela é mensurável. Você consegue entender o que acontece, você consegue ali através dos medidores químicos entender da onde está indo a comunicação para onde. Mas e se a gente colocar as emoções no meio do caminho? O que será que acontece? Será que tem alguma relação entre as nossas emoções e a qualidade da saúde neurocardiológica? Será que as emoções influenciam na saúde mental e na saúde do nosso coração? Bom, a gente entendeu que o cérebro envia sinais para o coração que aceleram situações de estresse, medo e excitação, certo? Ou também desacelera em situações de menos risco ou profunda tristeza. Isso a gente já sabe, é uma coisa que a gente conversa aqui sempre. Então, o estresse acentuado tende a levar ao aparecimento de disfunções cardíacas e um leque de condições patológicas que vocês conhecem bem. Por exemplo, hipertensão, tem o nome, né, mais técnico, a hipertensão arterial sistêmica, isquemia miocárdica, vai faltar
sangue circulando no coração, morte súbita de causa cardíaca, doença coronária, arritmias cardíacas, então ou o coração ele perde o ritmo, então ou ele acelera ou ele desacelera, ele para, aí ele volta a funcionar, isso é uma arritmia. Síndrome metabólica, diabetes, tudo isso é exemplo de condições patológicas vindas de uma disfunção cardíaca, tá? Muitos dos gatilhos de estresse hoje são especialmente causados por emoções. Eu vou lembrar vocês aqui uma coisa. Antigamente, antes de sermos Homo sapiens como nos conhecemos hoje, nós vivíamos situações de estresse reais, onde a nossa vida era colocada à prova ali o tempo todo. A gente estava ali de frente com o leão, certo? Hoje não, mas o nosso corpo ele continua reagindo às situações da mesma forma, por isso essa questão das emoções, certo? Quer ver um exemplo muito forte, na verdade, da influência das emoções na geração do estresse? Você já conheceu alguém que teve um infarto decorrente de uma emoção de impacto inesperada? E essa pessoa pode ter morrido por conta disso? Então, assim, a pessoa tem uma notícia muito forte que impacta ela emocionalmente, gera um pico de estresse enorme. Quando eu falo estresse, eu estou me referindo mesmo à química do estresse, tá? E o coração estoura e a pessoa morre, certo? Então, isso realmente acontece e a gente vê isso em exemplos um pouco menos fortes no nosso dia a dia, no trânsito, quando acontece, por exemplo, uma greve de transportes, gera o caos, o trânsito fica muito ruim, as coisas não chegam onde elas precisam chegar, quando a gente tem algum problema para resolver, quando a gente tem uma conta para pagar e a gente ainda não tem o dinheiro para pagar aquela conta, isso tudo vai liberando muito a química do estresse no nosso corpo, certo? Então, é muito importante lembrar que existem muitos fatores que colocam uma pessoa em risco de doença cardíaca, certo? E também podem colocá-la em risco de acidente vascular cerebral. Conhecem um AVC? As mesmas causas podem tanto afetar o coração quanto o cérebro. E outros eventos também podem acontecer no cérebro. E aí, apesar desse conhecimento já existir desde 1991, as condições do cérebro e do coração ainda são tratadas clinicamente separadas, mesmo quando ocorrem numa mesma pessoa e no mesmo momento. Você tem uma pessoa hipertensa que sofreu um AVC. O neurologista vai cuidar desse AVC, o cardiologista vai cuidar da hipertensão. É meio que não tem uma ação conjunta para equilibrar essa comunicação entre os dois, embora o conhecimento já exista. Bom, por aqui no Saúde Ativa, nós vemos com constância a importância do cérebro como sendo o melhor decodificador do mundo, porque ele é capaz de decodificar sinais físicos, sonoros, energéticos, táteis, não táteis, emocionais, imaginativos. Mas nesses últimos Saúde Ativa nós descobrimos que também existem outras redes neurais em nosso corpo
que são autônomas, capazes de decodificar um monte de sinais químicos, físicos e eletromagnéticos e que elas moram no nosso intestino e no nosso coração. Descobrimos que temos um segundo e um mini cérebro, respectivamente. Se você não assistiu ainda o programa sobre o cérebro, o nosso intestino, o segundo cérebro, quando terminar aqui, vai lá na playlist do Saúde Ativa e vai lá assistir, vale muito a pena. E eu gosto muito quando essas descobertas nesse modelo científico convencional nos aproximam cada vez mais da nossa incrível complexidade humana. E abre também outros modos de olhar e cuidar da saúde, de olhar para a nossa humanidade, de entender melhor como a gente funciona e como a gente se relaciona com o mundo que tem dentro da gente, com as nossas emoções, com aquilo, tudo que acontece dentro da gente, que a gente sente, que a gente pensa, que a gente questiona. Esse tipo de pesquisa abre muito espaço, né, para esse raciocínio mais complexo, mais integralista. Mas, a gente ainda não terminou o nosso papo sobre minicérebro, tá? No próximo Saúde Ativa, a gente vai conhecer a teoria da coerência cardíaca de Gregg Braden. Mas eu vou deixar você com esse gostinho aí pro próximo. Porque por hoje, eu acho que ainda vale trazer mais uma coisa. Você sabia que 42% das mortes no mundo são causadas por doenças cardiovasculares e cerebrais? É o maior índice de morte no mundo, são esses 42% que acontecem por conta de doenças cardíacas e cerebrais. Os distúrbios do coração e da mente estão aí entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. O que, né, é um excelente motivo para mais investimentos em pesquisa e atuação no cuidado com essa relação cérebro-coração, coração-cérebro, né? Porque não adianta saber que essa relação existe, entender como ela funciona quando um está mandando sinal para o outro, né? E ter uma atuação dentro da saúde separada, né? Você sabe que eles estão intimamente ligados, coração e cérebro, mas você ainda gera esse cuidado separado. Então, a gente tem um número gigantesco de doenças que causam mortes e que merecem, sim, mais investimento, não só nessa descoberta e entender cada vez mais como isso funciona, mas principalmente como é que eu, enquanto profissional da saúde, posso atuar dentro dessa visão, dessa integração, né? E eu vou um pouco mais além, eu acho que vale muito também, e aí eu já não estou mais me referindo aos profissionais da saúde, eu estou falando de nós mesmos, que usamos os serviços de saúde, pedir para sermos atendidos simultaneamente por profissionais como psicólogos, terapeutas ocupacionais, naturólogos, que nos ajudam a lidar melhor com as emoções, com os nossos processos internos, enquanto os cardiologistas e os neurologistas se afinam para cuidar de toda essa ligação neural do coração com o cérebro. É nosso direito ser cuidado na integralidade, né? Então eu espero que você se lembre todo dia que você é um todo funcionando ao mesmo tempo, que o seu corpo e a sua mente estão conectados todo o tempo e influenciando o funcionamento um do outro.
A sua mente influencia o funcionamento do seu corpo, o seu corpo vai falar, às vezes, como está o seu humor, certo? E que por isso mesmo, pela existência dessa integração, que essas pesquisas vêm trazendo cada vez mais a certeza de que isso acontece, é necessário que o cuidado contigo seja assim também, absolutamente completo. Então, não basta a ciência saber, não basta o profissional da saúde atuar, é necessário também que você se entenda como esse ser completo, como esse ser complexo, que tem toda essa influência, que neste exato momento o seu coração está conversando com o seu cérebro e o seu cérebro está conversando com o seu coração. Isso está acontecendo aí, não só nos ratinhos que passaram pela experiência, aí mesmo com você nesse momento, aqui comigo nesse momento, entendeu? Então é importante que haja essa conscientização dentro da ciência, dentro da atuação prática de cuidado com saúde e dentro da gente também, para cuidar da gente de uma maneira melhor, certo? No próximo Saúde Ativa a gente vai conversar um pouco melhor de como é que a gente pode se entender desse jeito e atuar um pouquinho melhor nessa comunicação entre o nosso coração e o nosso cérebro. Por hoje eu te agradeço, por estar aqui. Vou pedir de novo para você se inscrever no canal da Cidade Ativa Online, curtir, caso você não tenha curtido ainda, compartilhar com todos os seus amigos. Começa a perceber um pouquinho mais aí de você, começa a perceber um pouquinho mais aí como está o ritmo do seu coração. Começa a entender se você consegue perceber o que acontece com você nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, certo? Então, muito, muito, muito obrigada. Eu vou deixar vocês aqui agora com o vídeo da Casa Beneficente Dr. Adolf Fritz. É um trabalho maravilhoso de amor, de cuidado com o outro. Se você ainda não conheceu, vale muito a pena conhecer. E eu te espero aqui no mesmo horário, no mesmo lugar, no próximo Saúde Ativa. Muito obrigada, se cuida e até a próxima. Não perca, de terça a sexta, às 19 horas, Jornal A Voz do Mundo. Notícias do Brasil e do mundo, aqui na Cidade Ativa Online, a nossa TV online. Ay, corazón espinal, como duele, me duele más. Forever destroy, it will stay in my heart. Gostoso feito mel, deixa eu navegar nesse mar, flutuar no teu céu.
Esse é o primeiro programa que foi dedicado mostrando somente o meu trabalho. Eu agradeço mais uma vez essa oportunidade. Porque hoje eu tenho um carinho dos meus filhos. Descobri que eu tô grávida de novo. Ao rio, cujas correntes que alegram a cidade de Deus. Erga suas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor. Se eu estou vestindo essa camisa aqui, ela é política, porque eu pago imposto dela e é caro. Um dos maiores impostos do mundo é o imposto do Brasil. Nós estamos abandonados. Tomar vergonha e olhar mais pelas pessoas. Panela, tem uma panela que tem uma pouca vergonha. Até para andar de pé você vai ter que pagar. Meu vizinho tomou até tiro na perna. A gente tem que buscar os nossos direitos. É como um cavalo que tem 2 donos que morre de fome. Cadê os vereadores? Cadê o prefeito? Como eu falei para vocês, liderança no bairro, sem dúvida nenhuma. 皆様こんにちは。ジャパンショープレゼンターのマリです。いつもありがとうございます。こちらのシダジャチーバオンラインでは毎週日曜日の朝10時に生放送で皆様へジャパンショーをお届けしております。それでは来週の日曜日も皆様とこちらの方でシダジャチーバオンラインでお会いしましょう。皆様を心よりお待ちしております。ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 Eu sou a Luana e quero te convidar para pensar e conversar sobre saúde e saúde integral no programa Saúde Ativa todos os domingos às 14 horas aqui na Cidade Ativa Online. Seja bem-vindo! E por isso decidi que vou ficar com ela. A minha passagem, por favor, cancela. Obrigado, que Deus abençoe. TV Online.